Bem, minha gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para comentar, né, algumas questões, né, de assessor jurídico da prova que houve domingo, né, FGV. Na verdade, houve muitas polêmicas, né, muitas pessoas discordando de gabarito, né, recebi vários e-mails, certo? Eu estava viajando, então não pude comentar, né, algumas questões antes. Mas como o Tiago, né, falou que muitos alunos estavam querendo saber o porquê do gabarito dado, não batia com a resposta. Então, eu vou pegar as questões que foram mais, né, debatidas, né, as questões que eles demonstraram maior, né, dúvida, e aí eu vou esclarecer com você agora. Lembrando que a prova estava dentro, né, ou está dentro daquilo que nós vimos, né, durante as aulas, somente as aulas presenciais, que aí era um aprofundamento bem maior, perfeito? Mas aí o que foi trabalhado em sala, né, o que foi mostrado em sala, condiz, né, você há de convir com o tipo de prova, principalmente a parte superior, o nível superior, né? No caso, o assessor jurídico aqui. Vou trabalhar com a prova, né, branca número 1, né? A branca número 1, tipo 1, né? A branca, certo? Porque é claro que às vezes uma questão é diferente da outra, mesmo sendo a mesma prova, mas uma questão, na verdade, vem diferente da outra. Então, a prova que eu estou agora é a branca número 1, assessor jurídico. Irei resolver algumas questões, não a prova toda, né? Porque as demais questões estão dentro, realmente. Acredito que os alunos tenham entendido com clareza, perfeito? Só essas que eu vou comentar com vocês que, na verdade, restaram algumas dúvidas. Mas deixo claro, qualquer dúvida, envie para o meu e-mail, né? manuelsoares40@hotmail.com. Qualquer questão que você, na verdade, que eu não abordei aqui, que você não entendeu o porquê do gabarito, correto? Mas as questões, né, mais criticadas, digamos assim, que os alunos tiveram mais dificuldade, né, foram essas que eu vou mostrar agora. Talvez você não tenha essa dificuldade, como os outros tiveram, mas eu estou pegando aqui a maioria, correto? Então, vamos agora abrir aqui a prova e vamos usar as questões que eu vou, na verdade, detalhar com você. Abrindo a prova, você tem aí né, a estrela de Davi, né, de Israel, passando. Vamos ver a questão número 11. Pode passar, pode ir embora. A questão 11. Pronto. Veja bem, primeiro há um texto acima, voltando ao texto, uma questão que muitas pessoas ficaram também sem entender. Aí vem Júlia, né, Michaelis, né, Galileu, agosto de 2009. Logo que comecei a trabalhar como editora, reparei que a diferença entre a língua falada e a escrita é maior em português do que em inglês, meu idioma nativo. Um estrangeiro pode passar anos sem topar com uma ênclise. De repente, abre um livro e paft! As pessoas não se sentam, sentam-se. Uma porta não se fecha, fecha-se. O ex-presidente Jânio Quadros uma vez falou, filo porque quilo. Tradução, fiz porque quis. A tradução de filo porque quilo é fiz porque quis. E foi por causa da ênclise falada que a frase entrou na história. E, por sinal, né, filo porque quilo, a frase é errada, certo? E Jânio Quadros, por ser um grande, né, dominador da língua portuguesa, uma pessoa que tem um profundo conhecimento, não iria cometer esse deslize, né? Não iria cometer esse erro gramatical de falar filo porque quilo. Né? Você tem aí dois pronomes, filo porque quilo, você tem o pronome aqui, a forma pronominal ló, e aqui a forma pronominal ló. E por que ló? Porque o verbo que termina em RSZ, corta-se a última letra e coloca ló lá, lós lás. Né? Fiz, cortou o Z, ficou filo. E quis, cortou o S e ficou quilo. Então, a construção, na verdade, quanto à colocação do pronome, né, o verbo, na verdade, admite. Agora, o porquê ele puxa. O porquê ele puxa o pronome para perto. Então, deveria ser filo porque o quis. Né? Esse porquê aí dando ideia de causa, ele atrai o pronome átomo para perto. Mas tudo bem. A frase, ora, dizem que foi de Jânio Quadros não afirma que foi, e aí essa construção entrou para a história como uma construção culta, né? Não comum, correto? Então vamos agora às perguntas.
Ora, a questão 11, que muita gente enviou e-mails para mim sem entender por quê. Então, vamos observar. Ora, com base no texto 5, o ex-presidente Jânio Quadros negou várias vezes ter dito essa frase. Por quê? Sendo ele professor de língua portuguesa, jamais poderia tê-la dito em função de estar errada. Sua forma correta e mais adequada seria, ora, é como eu falei, toda vez que o verbo terminar em R, S ou Z, eu corto a última letra e coloco ló, lá, lós, las. Ora, se eu chegar para você e disser, vou comprar o livro, aí eu corto o R e vou dizer, vou comprá-lo, né? Coloco o acento, vou comprá-lo. Vou fazer a prova, corto o R, vou fazê-la. Compramos os livros, corto o S, compramos-los. Né? Se eu disser quis, né? A prova, aí cortou o S. Então, conduz a noiva, corta o Z, condula, correto? Fiz, corta, fiz as provas, filas, vou fazer, vou fazê-las. Agora, lembrando que lolá, lós, só pode funcionar como objeto direto. Logo, completam verbos transitivos, o quê? Diretos. Eu não posso usar ló para um verbo transitivo indireto. Tem que saber isso aí, certo? Agora, é claro, esses pronomes ficarão depois do verbo, sempre depois do verbo, contanto que não haja palavra atrativa. Quais são as palavras atrativas que requerem a próclise? Né? Porque você tem ênclise, próclise e mesóclise. Ou próclise antes do verbo, mesóclise no meio e ênclise depois. Agora, existem expressões ou palavras atrativas que, obviamente, puxam o pronome para perto dele. Então, vamos observar aqui a construção. Descendo, vejam, a forma correta, adequada seria, né? Adequada seria, ora, filo, certo? Filo, vem de fiz. Então, eu corto a letra Z e coloco ló, filo, correto. Por quê? Porque eu quis. Então, o, a, os, as funciona como objeto direto. Como aqui eu tenho esse porquê, então esse o fica na forma proclítica, ou seja, o pronome antes do verbo. Ah, Manuel, mas o verbo terminou em S? Sim, mas aqui antes eu tenho uma palavra que puxa. Portanto, o correto é filo, fiz isso, porque quis fazer isso. É filo, porque quilo. Então, a resposta, indubitavelmente, é a letra A de amor. A letra B, fiz isso porque quilo. Ora, eu até posso dizer, fiz isso, né, porque quilo. Só fiz isso. Agora, porque quilo, não. Esse ló aqui não pode ficar na frente. Teria, fiz isso porque quis. Porque eu quis. Tranquilo. Porque quilo, o fiz. Ó, porque quilo, então, aqui ficaria porque o quis. Esse ló não pode ficar. Aí eu vou cortar o Z e colocar filo, né? Essa vírgula aqui geralmente expulsa o pronome para frente. Então, ló. Fiz isso porque isso quis. Fiz isso porque isso quis. Ó, eu não sei se foi isso, não sei. Então, eu não posso dizer que isso aqui está correto, porque eu não estou trocando ló por isso. Eu não sei, na verdade, esse ló a quem se refere. Então, fiz isso porque isso quis. Fica sem nexo. Então, também a letra D estaria fora. E quando eu digo filo, porque quis-lhe, primeiro, o lhe aqui eu não posso usar, porque o verbo aqui é um verbo transitivo direto. Então, o lhe aqui está totalmente, né, fora. Portanto, a resposta é letra A. Né? Pegando a mesma frase, né, que está aqui, lá em cima, filo porque quilo, eu vou ter que usar os pronomes, eu vou repetir os pronomes que estão, né, e não colocar uma outra forma, que eu não sei realmente qual é. Portanto, a letra A, indubitavelmente, é a resposta. Vamos agora para a questão 12, pegando o mesmo texto. Aí vejam, a forma enclítica do pronome o, junto ao pretérito perfeito do verbo querer, que mostra incorreção mostra incorreção. Ora, é bom lembrar que todo pronome átono, né, o pronome do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, eles podem colocar o pronome átono perto dele ou não. Eu posso dizer eu me feri ou eu feri-me. Né? Eles não são atrativos. Então você pode usar antes ou pode usar depois. Eu me arrependi
ou eu arrependi-me. Eu o encontrei, ou eu encontrei-o, certo? Eu posso usar o pronome átono antes ou depois do verbo, indiferentemente. Então, vamos observar aqui a questão. Ora, eu quis. Quis termina por quê? Por S. O que é que eu fiz com S? Cortei. Então, quilo. Correto. Vamos ver a B. Tu quiseste, né? Quiseste-o, né? Como não terminou em R, nem S, nem Z, eu quis, tu quiseste, né? É o passado perfeito. Então, perfeito eu colocar quiseste-o, né? Quero, quero-o. E assim por diante. Então, correto. Agora, nós quisemos-los. Opa, se terminou em S, eu devo o quê? Cortar o S. Então, nós quisemo-lo. Ou nós o quisemos, ou quisemo-lo. É feito aqui acima. Eu posso dizer eu o quis, ou eu quilo. Né? Tu o quiseste, ou tu quiseste-o. Nós o quisemos, ou nós quisemo-lo. Então, encontramos o livro, encontramos-lo. O S cai fora. Portanto, a resposta é letra C, né, de casa, a resposta para a 12ª questão. 12ª letra D. Vós quisestes. Então, eu posso dizer vós o quisestes, ou vós, aí. O que é que eu vou fazer? Corta o S, né? Corta o S e coloca o quê? Ló. Então, quiseste-lo, correto. E eles quiseram-no. Ora, quando o verbo termina em M, o som nasal, e se for transitivo direto, eu vou usar no, na, nos, nas. Encontraram a caneta, encontraram-na. Fizeram a prova, fizeram-na. Então, indubitavelmente, está correta. Encontraram, encontraram-na. Fizeram, fizeram-na. Então, voltando aqui, certo? Então, eles quiseram, pode ser eles o quiseram ou quiseram. Então, correto, a letra E da 12ª questão. Bem, minha gente, vamos ver agora a questão 14. Veja, escolhi a questão 14. Um texto publicitário de um plano de saúde emprega a seguinte frase: você quer um plano de saúde para seus pais e nenhum te atende. Você quer um plano de saúde para seus pais e nenhum te atende. Primeiro, você está trabalhando com o pronome você. E depois você misturou aqui com o pronome ti. Misturou aqui com o pronome ti. Então já houve uma discrepância de pronome. Né? Começou com você e lá na frente colocou o ti. Então não está dentro daquilo que se pede. Então a pergunta é: se quiséssemos reescrever essa mesma frase dentro das regras da norma culta, deveríamos, letra A, omitir o termo você no início da frase. Olha, gente, se eu omitisse o termo você, apenas eu estaria tirando o sujeito, mas o verbo continuaria com o sujeito você. Então, não é apenas omitindo você que eu vou deixar a norma padrão, deixar a frase de forma culta, de jeito algum. Então, somente omitindo o termo você no início da frase, deveríamos só isso, de jeito algum. Se eu tirasse você, a estrutura continuaria a mesma, certo? O sujeito do quer seria você, oculto. Então, não é a letra A. Letra B. Trocar o pronome possessivo seus por teus, não. Teus se refere a tu. Se eu estou falando de você, então eu não posso dizer teus pais. Significa seus pais. Então, aqui estaria fora também a letra B. Agora, a letra C. Trocar o pronome ti pelo pronome lhe. Aí sim. Porque o pronome lhe faz parte de pronome de terceira pessoa. E o pronome ti de segunda. Se eu estou aqui com o pronome você, então esse ti aqui eu vou usar, na verdade, não resta dúvida, o pronome lhe. Aí sim, eu terei a mesma harmonia. Você quer um plano de saúde para seus pais e nenhum lhe atende. Então, estaria na mesma harmonia. Então, a resposta seria a letra C de casa. A letra D, trocar o pronome ti pelo pronome si, não. Né? Não é trocar o si. Se eu estou falando de você, né? Você quer um plano de saúde para seus pais e nenhum se atende. Não tem sentido. O si aí não cabe, então cai fora.
E a letra E, colocar você quer no plural. Vocês querem. Não. Se eu colocasse vocês querem, né, eu apenas sairia do singular para o plural, eu teria que alterar também o ti. Ficaria lhes, né? Vocês e lhes. Então, não caberia. A única resposta realmente é a letra C de casa. Iremos agora, vou dizer a questão que iremos, né? Que estamos pulando aí, né? As questões. Iremos para a questão de número 22. Iremos para a questão de número 22. Passando aí. Pronto. Muita gente aí se confundiu com essa frase. Olha, com essa construção. Na frase, deixando alguns cientistas tristes, há a presença de uma forma verbal no gerúndio. A frase abaixo, em que a forma sublinhada pertence a uma categoria verbal diferente, é. Ora, ele está trabalhando aqui agora com a forma gerúndio, né? Nós sabemos que existem 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é AR, ER e R, é uma forma infinita, né? O particípio é ado e ido, né? Os particípios regulares, né? Vendido, partido, né? E o gerúndio é ando, endo e indo, né? Vendendo, partindo, cantando, estudando, certo? Essa terminação indo, ando, endo é gerúndio, ado e ido é particípio. Só que existe um verbo na língua portuguesa que é o verbo vir. Não é o verbo ver, é o verbo vir, né? Vir é infinitivo. Vindo é gerúndio. E vindo também é particípio. Ora, Manuel, como é que eu vou distinguir, certo? Ora, vai distinguir se é gerúndio ou particípio, já que ele tem a mesma forma. Como descobrir? Toda vez que ele vier com o verbo, veja, com o verbo ter ou o verbo haver, é porque esse vindo, ele passa a ser a forma particípio, que você vai formar um tempo composto. E o tempo composto, né, é formado do verbo auxiliar ter ou haver, geralmente ter e haver, mais o particípio. Por exemplo, eu comprei, eu tenho comprado. Eu analisei, eu tenho analisado, eu tinha analisado, certo? Ou eu havia analisado. Então, é o verbo ter e o verbo haver mais particípio. Então, na verdade, ele quer aqui que você marque aquela e que não tenha a mesma forma. Apesar de terminar em indo, mas ele não tem a mesma forma. Pelo auxiliar, você vai descobrir se ele é gerúndio ou particípio. Então, se o verbo vir, né, vier vindo, antes dele vier o verbo ter ou o verbo haver, é porque ele está na forma particípio e não gerúndio. Então, vamos voltar aqui à questão. Ora, Laica esteve viajando. Não está. Não esteve viajando, então viajando aí é gerúndio. Muitos ficaram lamentando. Lamentar, lamentando, gerúndio. Nem todos estavam participando. Ando, endo, indo, também gerúndio. Né? A letra D, a cadela tinha. Olha aqui o verbo ter. Então, toda vez que eu tenho o verbo ter mais o particípio, eu formo o tempo composto. E não, na verdade, essa forma vindo, nesse contexto aqui, ele não é gerúndio. Ele é, na verdade, particípio. Né? Ele é um particípio, ele forma um tempo composto. Né? Tinha vindo. Então, a letra E, a nave espacial estava superaquecendo. Então, aquecer, aquecendo. Observe que todos vieram diferente dos verbos auxiliares. Ó. O de cima foi o verbo estar, ficar, estar de novo e estar de novo. Só esse que vem com o verbo ter. Não se vem com o verbo ter ou o verbo haver, o que vem depois é a forma particípio. Como vir tem 2 formas, para distinguir uma da outra, é justamente o auxiliar quem vai dizer. Então, indubitavelmente, né, a categoria diferente é a letra D de dado, é a resposta, correto? Vamos à nossa próxima questão, que vai ser agora a questão número 28. 28, 29 e 30, irei fazer com vocês. 28. O ato foi uma reação específica às ações da Anistia Internacional. Aí o nome Anistia Internacional, esse A, esse veio aí, na verdade, em maiúsculo, para, na verdade, enfatizar, né, o que ele quer. Que vinha denunciando e cobrando esclarecimentos sobre violações de direitos humanos, como torturas, desaparecimentos e assassinatos de opositores. Sobre os componentes desse segmento do texto 8,
A única afirmativa correta é A. O termo as ações completa o termo reação. Então, só é voltar aqui. Aqui é a questão de complemento nominal, de regência nominal. Então, foi uma reação a alguém. Então, reação é um nome, né, é um substantivo, e as ações é o complemento, na verdade, nominal, sim. Está concreta, ou seja, reação aos desinteresses, aos estudos, às ações. Então, as ações é um complemento nominal de reação, certo? Portanto, o termo as ações completa o termo reação. Indubitavelmente, letra A. Mas muitos alunos me perguntaram, e por que não é a letra E? Então, vamos ver. B. A Anistia Internacional traz letras maiúsculas iniciais para que sua importância fosse aumentada? De jeito algum. Não é o tamanho da letra e seria fugir completamente, que vai aumentar a importância. Não, ele quer chamar a atenção, ele quer enfatizar. C. Há uma vírgula antes do pronome relativo que, por tratar-se de uma oração restritiva. Minha gente, eu falei para vocês o seguinte, todas as vezes que houver pronome relativo, a oração é adjetiva. Se eu puser uma vírgula, eu explico. Se eu tirar uma vírgula, eu restringo, certo? É claro que tem que saber se o pronome é um pronome relativo, correto? Este é o lápis que comprei. Este é o lápis o qual comprei. Se eu puser a vírgula antes do que, eu estou explicando. Se eu tirar a vírgula, eu estou restringindo. Isso foi dito várias vezes em sala de aula. Agora, é claro que há orações que só podem ser restritivas, há outras que só podem ser explicativas pela semântica, pela estrutura em si. Mas, em suma, né, de forma geral, vírgula eu explico, sem vírgula eu restringo. Então, eu só tenho que olhar a questão aqui, voltando, certo? Quando ele diz que a vírgula, há uma vírgula antes do pronome relativo que, por tratar-se de uma oração restritiva, não. Por tratar-se de uma oração, né, não restritiva, e sim explicativa. Portanto, cai fora. O conector sobre deveria ser substituído por sob. Ora, minha gente, sob é abaixo de, né? Sob o mesmo teto, sob a mesa, abaixo da mesa. E o gato estava sob a mesa, abaixo da mesa. E sobre é em cima. Então, quando eu digo um móvel sob medida, ou seja, abaixo ali, tem que seguir aquela medida. Agora, quando eu digo, falamos sobre literatura, aí é a respeito de literatura, acerca de literatura. Então, sobre pode significar em cima de, ou a respeito de, acerca de, né? Falar de e assim por diante. Então, voltando aqui ao item. Então, o conector sobre deveria ser substituído por sob? Não. Quando eu digo esclarecimento sobre violações, a respeito de, acerca de. Então, cai fora. Letra E. O termo de opositores serve de complemento dos três termos anteriores, né? Aí vem a questão de ativo e passivo, né? Complemento é passivo e ativo é o que? Adjunto. A de ativo, A de adjunto. E complemento é, na verdade, passivo. Então, vamos observar aqui de novo. Então, quando eu digo, aqui está o nome de opositores, né? É complemento dos três termos anteriores, ele quer dizer de torturas, desaparecimentos e assassinatos. Ora, se eu disser tortura de opositores, muito bem, eu posso dizer torturar os opositores. Então, não resta dúvida que é um complemento nominal. Assassinatos de opositores, significa dizer assassinar os opositores. Complemento nominal. Agora, quando eu digo desaparecimentos de opositores, não é desaparecer, né, alguém praticar ação. São os opositores que desaparecem. São os opositores que desaparecem. Então, eu quero dizer que ele é complemento nominal de torturas, ele é complemento nominal de assassinatos, mas ele é adjunta nominal de desaparecimentos. Então, ele não é complemento dos três. Ele é complemento do dois, de dois e determinante de mais um. De torturas e assassinatos, ele é o complemento nominal. Agora, de desaparecimentos, são eles que desaparecem, tem um valor ativo. Então, é um adjunto adnominal. Portanto, errado também a letra E. Então, correta mesmo a letra A de amor. Vamos agora à nossa próxima questão.
A opção abaixo, em que a troca de posição dos termos sublinhados altera o significado da frase original é. Eu falei muito isso em sala de aula. Eu trabalhei muito. Um velho amigo, um amigo velho. Uma simples questão, uma questão simples. Um caro amigo e um amigo caro. Ora, claro que há diferença, né? Alguma pessoa, pessoa alguma, né? Certas pessoas, pessoas certas. Então veja que às vezes até muda de morfologia, né? Muda a classe morfológica, a classe das palavras, ela sai de um adjetivo para um pronome. Então, né, pode acontecer isso também. Então você tem que observar aqui a lógica, além de observar a posição, observar o sentido, né? A lógica, certo? E se há, na verdade, uma alteração quando você muda. Se eu disser assim para vocês, ontem à tarde, vírgula, no Recife, eu fiz as provas. Se eu inverter no Recife, vírgula, ontem à tarde, ora, dá no mesmo. Né? A ideia de lugar aí, de tempo, dá no mesmo. Inverter, o sentido é o mesmo. Então vamos observar aqui. Ora, quando eu digo, determinou a todos os agentes públicos no Brasil e no exterior, a partir de 1972. Ó, se eu inverter no exterior e no Brasil, dá no mesmo, ocorreram em dois lugares. Então, ocorreu aqui, ocorreu acolá, no exterior e no Brasil e no exterior. Não muda. Nenhum pedido, agora se eu tivesse sublinhado, nenhum pedido e pedido nenhum, ou algum pedido, pedido algum, né? Algum pedido e pedido algum, aí teria diferença. Mas o que está sublinhado é nacionais e internacionais. Então, esclarecimento de organizações nacionais e internacionais, internacionais e nacionais, não vai alterar nada. C. Sobre mortos e desaparecidos, em consequência da repressão. Sobre desaparecidos e mortos, em decorrência ou em consequência da repressão. Também não alteraria. Letra D. Que vinha denunciando e cobrando esclarecimentos. Ora, eu tenho dois verbos aí. E é óbvio que eu posso cobrar esclarecimento de alguém. Eu não posso denunciar esclarecimento. Então, quando eu digo que vinha denunciando e cobrando, é o lógico. Se eu disser que vinha cobrando e denunciando esclarecimentos, fica sem nexo, né? Rompe com a lógica da construção. Então, a resposta é a letra D. E a letra E, torturas, né? Desaparecimentos e assassinatos de opositores. Se eu disser torturas, assassinatos e desaparecimentos, não há mudança semântica alguma. Então, aqui altera o sentido, é a letra D de dado, indubitavelmente. Vamos agora para a nossa próxima questão. A questão 30. Que não atendessem a nenhum pedido. A forma adequada de reescrever-se essa frase do texto 8, de modo a retirarem-se as negações e mantendo-se o sentido original é retirar as negações e manter o sentido original. Então, primeiro, ele fala de forma adequada, né? Forma adequada. Observar também o lado gramatical. E mudar, sem mudar o sentido, né? Mantendo o sentido. Que nenhum pedido fosse atendido. Ó, que nenhum pedido fosse atendido. Se dissesse pedido nenhum, né? Que nenhum pedido fosse atendido, até poderia se dizer, mas lá em cima está dizendo que não atendesse a nenhum pedido, que nenhum pedido fosse atendido. A frase aqui está na voz passiva. E tem que se entender que o verbo aqui, né, a forma adequada, atender, é um verbo transitivo indireto. E o verbo é transitivo indireto, ele não aceita voz passiva. Então já estaria fora. B. Que deixasse de atender a qualquer pedido. Então, que deixasse de atender a qualquer pedido é a mesma coisa dizer que não atendesse a nenhum pedido. Então, deixar de atender é não atender. Observe que eu mantive o mesmo sentido, mas retirei a negação. Eu retirei o não, né? E mantive aí o atender a qualquer pedido, pedido qualquer, pronome indefinido, né? A nenhum pedido também é pronome indefinido. Que deixasse de atender é a mesma coisa que não atendesse. Então, a frase aqui, obviamente, está na voz ativa, certo? Eu retirei a negativa, mas mantive o mesmo sentido, o sentido original. Letra B, indubitavelmente.
E a C, que algum pedido fosse atendido. Também está na voz passiva. Cairia fora. Que não atendessem a nenhum pedido, eu aqui tenho a negativa. Ele não quer que use negativa. E que atendessem a quaisquer pedidos, não é atender, é deixar de atender. Então, portanto, fora também. Né? Aqui ele está, na verdade, atendendo. E ele quer que não atenda, tirar a negação, mantendo o mesmo sentido. Correto? Então, indubitavelmente, é a letra B de bola. Bem, meus abalizados alunos, né? Analisei as questões que houve mais polêmicas. Se houver uma que não esteja dentro daquilo que você acha incoerente, você pode mandar para mim, Manuel Soares, 40 numeral, @.com, certo? @hotmail.com. Mande para mim que eu vou esclarecer tranquilamente, correto? Se ficou realmente uma dúvida, então é importante que você tire. Um grandioso abraço e até mais ver. Sucesso a todos.